o excesso faz mal. Faz. Até os complexos vitamínicos. Muitas pessoas, em busca de uma saúde perfeita, recorrem aos suplementos alimentares. Só que alguns deles, ao invés de ajudar, podem aumentar o risco de morte. Bom, imagina como essa descoberta já não está causando uma enorme discussão. Mas antes, todo mundo sai correndo para jogar fora todos os seus suplementos. Vamos conversar aqui, doutor Luiz Fernando. Quem fez esse estudo? Quais são os grupos vulneráveis? Boa tarde. É um estudo que com certeza vai dar o que falar. Saiu ontem, esse trabalho foi publicado ontem na revista Archives of Internal Medicine e é fruto de um acompanhamento de mais de 20 anos. O trabalho começou em 84, num registro populacional enorme nos Estados Unidos, no estado de Iowa e outros estados, e que envolveu 38 mil mulheres, todas mulheres acima dos 60 anos, quando entraram nesse estudo há 20 e tantos anos atrás. E qual a ideia? A ideia é que as pessoas passaram a consumir suplemento vitamínico pensando, eu vou tomar essas vitaminas, porque afinal de contas são vitaminas, e vou ficar melhor, vão prevenir que aconteçam doenças. E realmente as vitaminas, algumas delas são antioxidantes, têm efeitos benéficos, porém, será que a gente precisa das vitaminas? Esse era o questionamento dos pesquisadores. Então fizeram questionários acompanhando o uso das vitaminas e o uso de dieta, tipo de dieta que a pessoa tinha e hábitos que apresentava. Uma coisa ficou muito clara. Em 84, entre 45% e 50% das pessoas, dessas mulheres, usavam os suplementos vitamínicos. Mesmo assim, somente aqueles multissuplementos têm várias vitaminas. Em 2004, mais de 85% já tomavam 4 ou mais vitaminas ou suplementos diferentes. Quer dizer, isso foi uma coisa que veio crescendo enorme. Afinal de contas, são 20 bilhões de dólares por ano no mercado, só no mercado americano de suplementos de vitamina. E o achado do estudo não foi muito bom, não foi muito positivo. Acompanharam multissuplementos, esses com várias vitaminas diferentes, magnésio, cobre, zinco e ferro e cálcio. Tirando o cálcio, todos os outros estavam associados a um aumento do risco de mortalidade. E aí você, mas afinal de contas, aí como eu dúvida, será que elas morreram, mas elas tomavam vitaminas porque eram mais doentes e por isso morreram mais? Não, faz essa análise estatística sem isso, também não continuava ruim o resultado. Mas eram pessoas que já tinham doenças antes de começar o estudo. Tirava essas mulheres... Não existe uma lógica que o excesso de vitamina é eliminado na urina? Exatamente, essa é a questão. A gente acredita que... A gente sempre acreditou que vitamina fosse uma coisa inócua. Né? A gente já sabe, a ciência médica já sabe há alguns anos que não é. Né? Elas têm efeitos, como eu falei no início, algumas têm efeitos importantes, positivos, desde que seja na dose que a gente precisa. Qual foi a conclusão dos pesquisadores? Eram mulheres de um bom estado nutricional, ou seja, já comiam bem, então não precisariam tomar esse suplemento vitamínico. Então esse suplemento vitamínico passa a ser a mais, e ou não tem efeito algum e essas mulheres iam morrer mesmo dessas doenças, ou pode até realmente ter algum efeito negativo. O único destaque foi o cálcio, em que, embora não seja estatisticamente significativo, que apressariam a morte dessas mulheres. Agora, sem dúvida, um estudo que vai dar muita briga, muita polêmica aí pela frente. Agora, volto a dizer, 38... Uma forma de saber se a pessoa está nesse universo ou não, quer dizer, existe um exame que detecta que você está com excesso de vitamina. Isso também é uma bobagem, porque, na minha opinião, você não consegue exatamente medir isso. Por quê? Porque a gente recebe muito dessas vitaminas na dieta. Então, o segredo, gente, é o seguinte, uma dieta equilibrada é o suficiente, né? Eu, às vezes, costumo brincar com meus pacientes sabem disso, eu digo assim, olha, às vezes você está gastando dinheiro para fazer o xixi caro, porque muito está indo embora. Está fazendo o xixi mais caro do mundo, porque você está gastando dinheiro com vitamina que não está sendo aproveitada. E agora vem um dado científico um pouco mais preocupante, que pode, além de não estar sendo jogada fora, está fazendo algum mal para o seu organismo. Não é uma coisa específica. Eu acho que, volto a dizer, o importante aqui é o seguinte, com qualquer remédio, qualquer coisa que seja prescrita ou não, isso é uma discussão mais importante para os americanos e para os europeus do que para a gente, porque lá a grande discussão é que vitamina não faz parte do universo de medicamentos regulados. Ou seja, o FDA, que é o órgão que regula alimentos e remédios dos Estados Unidos, não regula suplemento. E o lobby da indústria é tão forte que hoje conseguiu barrar uma lei que colocasse as vitaminas sobre o dinheiro que não roda em torno dessa indústria. São 20 bilhões de dólares por ano, não é? É um big business. Então, a questão é, as pessoas têm, sim, que ser avaliadas individualmente. Todos nós somos pessoas diferentes, com histórias de vida,
fatores de risco, problemas de saúde individuais e singulares que merecem uma prescrição individual. Pode ser que precise, sim, usar vitamina D, porque tem um problema qualquer de associação com cálcio para osteoporose, vitamina C para regular a imunidade, vitamina E para os olhos, tudo isso dentro de um contexto individualizado. É aquela coisa, não existe um tamanho para todo mundo, cara. Sim, e de novo aquela história de que precisa ser orientado por um profissional, quer dizer, não é aquilo, estou trabalhando tanto, vou comprar uma vitamina para dar uma compensação. Isso até, quer dizer, a gente até, vamos dizer assim, é meio generoso com essa história, diz assim, eu estou trabalhando muito, estou correndo muito, não estou comendo direito, aí já joga para conta de não estou comendo direito, portanto vou comer a pirulinha, porque a pirulinha vai me dar o que eu não comi na dieta. Gente, é muito mais barato e mais saudável comer direito. E mais gostoso. Mais gostoso, com certeza, do que tomar um copo d'água e uma pílula de plástico, né? Moral da história, não tem que ir na farmácia inventar que faz nada. Eu acho que se não tem orientação médica ou de nutricionista, alguém que está fazendo acompanhamento, que conheça todos esses detalhes que eu falei, a sua história médica, sua história de risco de familiar, de doenças, não deve, enfim, se automedicar e entender que vitamina é remédio. Bom, como você já comentou, isso vai dar o que falar, então estou convidando quem está em casa assistindo a participar aqui dessa conversa, tirar essas dúvidas com o doutor Luiz Fernando. Participe do Estúdio I, g1.com.br/Globonews. Você clica em Estúdio I e deixa o seu recado, com certeza vai ter gente... Não, peraí, então esse tempo todo eu tô fazendo isso errado. A gente não sabia também, né? Também não vamos ser... evangelistas que o rei. Agora, são eu já dados tenho uma científicos novos. É possível o médico diagnosticar, tipo, não, o seu problema é excesso de vitamina? Existe isso? Existem, são muito raras. As hipervitaminoses com sintomas, elas são muito raras. Existem, mas são realmente muito pouco diagnosticadas, porque é difícil mesmo. Porque também a maioria realmente sai na urina, literalmente falando. Não é uma expressão à toa, não, mas o organismo se livra dela de alguma maneira. E não é também... não dá para a gente conseguir entender, a gente não conhece ainda a nossa fisiologia com essa minúcia, para conseguir entender essa inter-relação que acontece quando você toma mais. Porque não é uma coisa de causa e efeito. Eu tomo isso a mais e fico assim, eu tomo isso a menos e fico assim, diferente. São todos componentes de uma grande equação que é o jeito do seu corpo funcionar bem. Se você... não consegue entender onde é que entra aquilo. E isso também acontece muito quando a gente faz uma pesquisa, lê uma pesquisa de bancada, quando a gente chama uma pesquisa científica de base, que diz que uma determinada substância fez reduzir o crescimento de células de câncer, por exemplo, isso é muito comum. Só que aquela substância foi testada isoladamente em células de câncer isoladas. Agora, será que se eu comer aquela substância, ela passando pelo meu intestino, pelo meu fígado, sendo metabolizada, ela vai chegar no eventual célula de câncer que eu tenha? E se ela vai chegar em que forma, em que quantidade? Quer dizer, é uma coisa muito complexa para a gente dizer... A discussão está aberta. Vamos a ela.